você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de saúde e bem-estar. E hoje, com o horário aí de 11 da manhã, porque teremos 1 hora de duração para continuar com a nossa proposta de esclarecer as temáticas acerca da pandemia do novo coronavírus. Porque enquanto grande parte dos países veem as suas curvas de contaminação caírem e estão conseguindo fazer a transição do isolamento social para a volta da vida ao quase normal, aqui no Brasil estamos com a curva em ascensão e não sabemos ainda quando vamos passar pela pior parte desta pandemia. Enquanto ainda estamos nessa confusão de relaxar ou endurecer o isolamento social, vamos tentando conviver com o vírus e tentando nos proteger. A gente recebe, então, aqui um especialista para falar sobre este tema, o Dr. Eduardo Robertson, que é médico patologista, que é muito bem-vindo para a gente esclarecer muita coisa acerca da pandemia. Seja bem-vindo, doutor. Olá. Satisfação em recebê-lo aqui conosco. Satisfação também ter vocês aqui. E o senhor aqui com a gente pela primeira vez, a gente até quebrando, né, os protocolos ali de cumprimentos e tudo mais, afinal estamos em meio à pandemia. A gente agradece a sua participação, viu, doutor? Obrigado. Doutor, a gente passou aí já de cerca de 10 mil casos confirmados de infectados e mais de 300 pessoas aí mortas pela Covid-19 aqui em Rondônia. Qual que é a previsão? A gente tem como prever o período que essa pandemia deve passar? Bom, Renata, o que a gente observa é que habitualmente as grandes epidemias, né, que aconteceram no mundo, observa-se um período em torno de 14 semanas para que esse número chegue ao máximo e a partir daí eles comecem a declinar, diminuir. Como aqui em Rondônia nós tivemos nosso primeiro caso documentado, né, o primeiro diagnóstico no dia 20 de março, então a gente teria aí o início dessa queda, ou seja, enfraquecimento, né, dessa pandemia, em torno de 25 desse mês, se esse vírus ele obedecesse realmente a essa norma que realmente ocorre, né, esses números, né, que a gente identifica habitualmente. Mas como é um vírus novo, então é difícil a gente definir se até esse período a gente vai ter o máximo do contágio e a partir daí vai existir um declínio das infecções. Justamente por ser algo novo, desconhecido por nós, até as previsões elas ficam bem complicadas, né? Bem difíceis. A gente teve algumas previsões que foram aí se alterando ao longo desse tempo por conta justamente dessa dificuldade em precisar tudo, né? Houveram muitas previsões, de certa forma, equivocadas, né? Não foi possível determinar o pico da pandemia. Até o pessoal houve brincadeiras, né? Dizendo o pico da pandemia é na semana que vem, daqui a 15 dias. Mas o que a gente observa é que a curva ela é ascendente, né? E existe uma certa dificuldade por se tratar de um micro-organismo novo, com pouco conhecimento, né, da gente estimar realmente o final, né, dessa curva ascendente. Diferentemente das demais nações que ocupam hoje o top 10 no número de infectados, os brasileiros eles são os únicos que mantiveram a evolução progressiva depois de 50 dias. Onde estamos errando, doutor? É difícil falar entre erros e acertos nesse momento de uma doença que é nova, né, mas o que a gente pode falar especificamente a respeito da população brasileira é que as características da população brasileira elas são diferentes de outras populações, né? E até mesmo dentro do próprio país, alguns estados tiveram, mesmo com isolamento ou sem isolamento social, números diferenciados. Alguns estados onde habitualmente a população ela tem uma característica mais rural ou até mesmo um tipo de aproximação diferenciada, houve um número menor da incidência dessa doença. A característica própria, uma das características próprias do brasileiro é essa questão do cumprimento, né, do calor humano, da questão do abraço, da questão do cumprimento com 2 beijos no rosto.
E isso dificulta um pouco também, e facilita a infecção e dificulta um pouco as medidas de controle. Outra característica que a gente tem foi a dificuldade que o brasileiro teve nesses primeiros meses de realmente entender a gravidade dessa doença, né? Não havia muita informação, existiam informações desencontradas, né? Muitos subestimaram a questão da gravidade da doença, passaram muito tempo relaxados em relação às orientações que foram dadas. E aí a doença teve uma disseminação em algumas regiões bem maior do que em outras, mesmo dentro do país. Inclusive, a gente tem um gráfico, eu queria que a produção colocasse na tela, então, por favor, que é justamente sobre os 100 dias de pandemia, né? Um comportamento de 100 dias de pandemia, onde a gente vê ali o ranking de países a cada 100 mil habitantes em 100 dias de pandemia. Vem os Estados Unidos, seguido pelo Brasil e o Reino Unido. Ali a gente percebe com os números os diferentes comportamentos dos países também, né, doutor? Os países que primeiro tiveram foram atingidos primeiramente pela doença, inclusive a China ela teve digamos assim, ela já tinha costume com essas pandemias virais, né, com essas grandes epidemias virais. Então, rapidamente eles tomaram as medidas necessárias de controle, né? Em Wuhan, no epicentro, né, no início da pandemia, eles conseguiram construir um hospital em 10 dias, né? Uma realidade bem diferente da nossa, né? Que até hoje nós estamos aí tentando conseguir realizar um hospital de campanha em vários estados do país com uma certa dificuldade. Além disso, eles já tinham a população chinesa, Japão, eles já tinham um certo distanciamento. Eles tinham características diferentes. Países como a Suécia, por exemplo, tiveram um número mínimo de casos, porque eles já têm um número muito baixo de casos comparado com os outros países, mesmo sem realizar isolamento social. Por quê? Porque esses países eles já tinham alguns comportamentos diferentes da nossa realidade. Então isso vai variar muito de população e de país para país, de acordo com as suas características socioculturais. Aqui em Porto Velho, o governo ele fez mutirões, né, de testagens, tanto na capital quanto no interior do estado também está acontecendo essa semana. Isso ajuda no controle da doença, doutor? Essa testagem, digamos que em massa, ainda não é a ideal, né? Não é a testagem em massa da população como um todo do estado, mas a gente vê que estão aumentando o número de testagens. A testagem em massa, né, que está sendo iniciada, né, na verdade está existindo agora uma oferta maior de exames, né, para a população de forma geral. Ela serve para documentar os números da epidemia, serve para identificar muitos dos pacientes que tiveram dificuldades em realizar os exames, né, no primeiro momento, e esses pacientes seguirem com o tratamento e com o isolamento. Mas o ideal seria que a gente tivesse condições de fazer o teste, não desse teste rápido que a gente está usando nas testagens de massa, mas sim poder ofertar para toda a população o exame de PCR, né, que seria o que detecta o vírus circulante. Isso seria o ideal, porque aí a gente detectaria o paciente no início da infecção e aí afastaria esse paciente entraria em isolamento, já saberia que estava com a doença e aí seria mais fácil tratar e controlar a disseminação desse vírus. Quando o senhor fala do PCR, qual seria a diferença do PCR para o teste rápido e um terceiro teste existente hoje? Qual é a diferença entre os testes? O PCR é um teste que ele detecta o material do vírus, né? O material genético do vírus. Então ele é muito mais sensível e muito mais específico. É aquele teste que a gente chama de teste do SWAB, né? Aquele que a gente introduz uma espécie de um cotonete, né? Um SWAB nasal em orofaringe ou nasofaringe e aí faz a coleta do próprio vírus. E aí, através desse exame, né, a reação de cadeia de polimerase, transcrição de cadeia de polimerase, vai ser detectado o material viral. Então, uma vez positivo, ele é confirmado que ali o paciente tem
o vírus ali no seu organismo. Outra forma também é de fazer através das secreções de vias aéreas inferiores, o que o pessoal apelida, chama de bronquinho, que aí quando o paciente tem secreção abundante, você pode fazer essa coleta dessa secreção ou até usar de meios com profissionais treinados, como os enfermeiros e fisioterapeutas, que são habilitados a fazer essa coleta quando a secreção é pouca, através da introdução de soro fisiológico nessas vias aéreas. E aí coletar esse material. Esse exame é extremamente específico e ele tem um índice de falso negativo muito pequeno. A depender de medicações que a pessoa começou a tomar no início da doença, que podem diminuir a quantidade do vírus, né, no organismo, ou, mais raramente, por um erro ou uma coleta inadequada. Aí, comparado ao teste rápido, o índice de falso negativo é bem menor. Isso. Nesse caso, o índice de falso negativo é praticamente mínimo ou praticamente nulo. Ele tem a limitação de precisar ser colhido entre o primeiro dia de sintomas até o 7º dia de sintomas, sendo ideal colher ali no 5º dia de sintomas. Isso é a coleta ideal, onde você consegue maior material, uma quantidade melhor de material para realizar o exame. O teste rápido, ele já detecta através da imunocromatografia, que é esse teste que a gente se habituou a ver, que é aquele teste que tem uma fitazinha de papel. Semelhante ao de hepatite, de AIDS. É semelhante a esses testes rápidos que a gente já está habitualmente acostumado a ver. Aquele lá, a gente introduz ali o soro, o plasma ou o próprio sangue do paciente. E aí, nós temos uma fita que é de controle, onde é detectado a qualidade daquele exame, que tem que estar sempre reagindo. E no início nós tínhamos os anticorpos totais, que aí ele não fazia distinção do IgM e do IgG, né? Sendo o IgM o anticorpo mais precoce que o organismo apresenta contra o coronavírus, o anticorpo da fase aguda, e o IgG, o anticorpo de memória, né? Esse que se apresenta depois de um determinado período, geralmente após o 14º dia ou mais adiante. E às vezes, infelizmente, mesmo com a confirmação do paciente positivo no PCR, alguns casos estão demorando mais a positivar e até mesmo não positivando. Quero entender mais sobre a testagem, viu, doutor? Depois do primeiro intervalo, que é bem breve, então você de casa não saia daí, que nós voltamos em instantes. Muito bem, já estamos de volta com Viver Bem, hoje recebendo o Dr. Eduardo Robertson, que é médico patologista, nos ajudando a entender um pouco mais sobre a pandemia. No bloco anterior, falamos sobre 2 dos 3 testes existentes para a identificação do novo coronavírus. A gente vai entender um pouquinho mais sobre este assunto, o 3º teste. Só que antes, para você relaxar, para você que está em casa, para você que está de quarentena, a gente tem buscado dicas aí para você, né? Neste momento, a gente tem uma dica da Organização Pan-Americana da Saúde, que traz aí uma proposta de como que você pode lidar com o estresse durante a pandemia. A pandemia do novo coronavírus é o assunto do momento. Diariamente, nos encontramos em meio a um bombardeio de informações e opiniões. É natural que você se sinta angustiado. Por isso, limite o tempo que você e sua família passam lendo ou assistindo notícias. Lembre-se de praticar atividades que são boas para o corpo e a mente, como fazer pequenas pausas durante o trabalho, se exercitar, escutar música, manter uma alimentação saudável. Evite o consumo de tabaco, álcool ou outras drogas. Isso pode comprometer seu bem-estar mental e físico. Proteja-se e apoie os demais. Mantenha contato com seus familiares, seus vizinhos ou quem mais precisar de assistência em sua comunidade. Uma comunidade unida cria laços solidários para enfrentar a Covid-19.
aí algumas dicas, né? Afinal, todos nós estamos passando mais tempo em casa, ficam as incertezas, a ansiedade, e tudo isso causa um estresse ali dentro de casa, dentro do seio familiar, né? Então, é uma das propostas aí para você tentar buscar para amenizar este clima, este momento. Doutor, então no bloco anterior a gente comentou sobre 2 dos 3 testes existentes. Existe um terceiro teste que ele é mais fidedigno para identificar quando o indivíduo já teve, se ele já teve o novo coronavírus ou se ele está infectado naquele momento. Em fase aguda também. A gente tem a quimioluminescência, né, que é um terceiro método que a gente pode utilizar. Esse tendo uma sensibilidade muito mais alta do que o teste rápido, né, que a gente usa aí pela imunocromatografia. E ele tem aqueles períodos aproximados também de coleta para detecção do IgG e do IgM, né? O IgM é o anticorpo que é detectado precocemente na fase aguda, ali após o 7º dia, 8º dia de doença. E o IgG, que é aquele anticorpo de memória. Então, esses testes, dependendo da época de coleta, eles chegam a ter até 99% de sensibilidade para esses 2 anticorpos. A gente já sabe que o teste rápido não é o mais fidedigno e é o teste que o governo vem utilizando para fazer a testagem em grande escala aqui no nosso estado. Tenho 2 questionamentos referentes a este tema. O primeiro é que a testagem ela só ocorre em quem já tem os sintomas. E o segundo ponto é que somente após 7 dias. Então, ainda assim, essa é uma estratégia que pode ajudar no controle da doença, doutor? Pode ajudar porque alguns indivíduos ainda que não têm a sua doença diagnosticada, ela pode iniciar de forma precoce o tratamento, né? Mas como a gente falou anteriormente, o ideal seria que a oferta do PCR, né, do teste da fase inicial da transmissão viral, né, a oferta fosse maior, para detectar esse vírus circulante, né, esse vírus da fase inicial. A testagem rápida, ela é útil para a gente ter uma noção, né, da evolução da doença, das pessoas infectadas, dos números atuais da doença, mas ela funciona mais para fazer essa documentação em massa mesmo da população sobre a infecção do coronavírus. A subnotificação, ela se torna um problema para controle do vírus? Se torna porque a partir do momento que você não tem o número exato de pessoas contaminadas ou aproximado, né? Você tem um número subestimado de pessoas contaminadas, até para as ações, né, direcionadas ao tratamento, à prevenção e ao controle da doença, eles podem ser também prejudicados. A gente tem uma subestimativa, né, do que a gente hoje tem de pacientes infectados e até mesmo de mortes, né, pelo coronavírus. Dá para ter uma ideia, mas a gente não tem assim um número talvez muito próximo da realidade. Doutora, os estudos eles já indicam qual é o tempo de incubação do novo coronavírus? Esse vírus ele tem um comportamento diferente dos demais. Então, os estudos, né, mostram que pacientes que tiveram contato com pessoas contaminadas e que se contaminaram, eles passam a apresentar sintomas em torno de 1 a 14 dias, né? A Fiocruz, os estudos da Fiocruz apontam uma média de surgimento dos sintomas em torno de 5 dias após o contágio. A nossa prática clínica, isso aí não é baseado em estudo científico, mas na nossa vivência pessoal, a gente tem observado o início dos sintomas, geralmente após 3 dias de contato com pessoas infectadas. Mas seria a média em torno de 5 dias pelos estudos realizados aí a nível do Brasil. E uma pessoa que teve o coronavírus e se recuperou da doença, ela ainda pode transmitir o vírus?
foi detectado, né? A gente tem estudos aí que apontam a eliminação do vírus, inclusive através das fezes, por exemplo, até 30 dias. Mas, para critérios de retorno às atividades habituais, inclusive para os profissionais de saúde, para nós profissionais de saúde, se considera que após o início dos sintomas, após 14 dias de início de sintomas, e quando esse paciente, depois de 14 dias, se torna assintomático, ou seja, aqueles primeiros sintomas que surgiram já cessaram, e ele não apresentou novos sintomas, o que se entende é que em torno de 14 dias, esse paciente já tem uma certa segurança para retornar às suas atividades. Mas, como eu bato muito nessa tecla, é um vírus novo, né? A gente não conhece totalmente o potencial desse vírus e tem estudos, né? Tem relatos de estudos aí de eliminação de vírus até 30 dias após o início dos sintomas. Outro assunto que esteve em alta, né, repercutiu bastante essa semana, é sobre os assintomáticos e os pré-sintomáticos. Eles podem transmitir a Covid-19, doutor? Essa acho que é a questão mais polêmica nesse momento aí, falar sobre os assintomáticos, né? A OMS, ela fez uma declaração que os assintomáticos não transmitiam, e aí depois de, acho que 1 ou 2 dias, ele fez uma correção, dizendo que os assintomáticos raramente transmitiam o vírus. É difícil a gente entender quem é assintomático e quem é oligossintomático, ou seja, aquelas pessoas que têm poucos sintomas. Porque como essa é uma doença nova e ela é muito diferente das outras doenças que até hoje nós tivemos, inicialmente a gente tinha como sintomas principais a tosse, a dor na garganta e a febre. E a gente sabe que muitas pessoas tiveram resultados positivos, né, dos exames após ter um simples episódio, por exemplo, de diarreia. Ou um episódio simples, um episódio único de febre, ou até um quadro de fraqueza. E aí fica difícil a gente classificar, principalmente para a população em geral, para o leigo, né, que não tem os conhecimentos desses sintomas, dizer que é um assintomático ou não. Mas, ao meu ver, na minha visão, os assintomáticos também devem ser considerados como potenciais transmissores da infecção pelo coronavírus. Neste caso, os pré-sintomáticos quem são, doutor? Não, eu não conheço, não usaria esse termo pré-sintomático, né? A gente tem os sintomáticos, que são aqueles que têm sintomas bem característicos, né? Já definidos da doença. A gente tem os chamados oligossintomáticos, as pessoas que têm pouquíssimos sintomas, né? E os sintomáticos, propriamente dito, que são essas pessoas que têm os sintomas, os sintomáticos, as pessoas com sintomas bem definidos, e os assintomáticos, que são pessoas que, depois que realizaram testes, eles vieram apresentar os anticorpos de imunidade sem nunca ter lembrado de ter nenhuma queixa clínica. Apenas, muitas vezes, realizaram o exame porque ele convivia ou tinha contato direto com uma pessoa que teve o exame positivo. Então, ele cursou no início da doença sem qualquer tipo de sintoma. E aí, depois, já observou no teste que ele tinha os anticorpos da fase aguda ou até mesmo a memória imunológica. E esse é um grande perigo porque esses pacientes, eles, como não desenvolveram sintomas, são pacientes que não tiveram os cuidados de isolamento, não se afastaram, né, não puderam se afastar do seu trabalho. E aí, durante esse período, ele pode ter, mesmo sem querer, sem ter consciência, ter transmitido a infecção para outras pessoas. Certo, eu quero saber do doutor, inclusive, se o senhor acredita que a gente está perto aí de uma vacina, quem sabe, no Brasil ou no mundo, a descoberta de uma vacina para o novo coronavírus. O doutor vai responder depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa não saia daí, nós voltamos em instantes.
Já de volta com o nosso programa, trazendo informações acerca do novo coronavírus. A gente está conversando aqui com o doutor Eduardo. Justamente falávamos no bloco anterior sobre o sonho de todo brasileiro, aliás, o sonho de toda pessoa em meio a esta pandemia, uma vacina. Estamos longe, doutor, de uma vacina. Qual que é a opinião do senhor? Bom, o que a gente tem ouvido, os relatos que a gente tem ouvido a nível internacional, né, as manchetes têm falado, inclusive pesquisas aqui dentro do Brasil, né, desenvolvidas aí por nossos órgãos de pesquisa, em uma vacina já na fase 3, né, de testes, né? Ou seja, aquela vacina que já começou a ser testada em humanos para saber se ela é eficaz, ou seja, se ela produz imunidade no ser humano, da forma como ela teve eficácia nas fases iniciais com os testes, né? In vitro, em animais. Então, a vacina tem sido testada agora em humanos, né? Então, a gente tem que saber se essa vacina ela traz algum prejuízo à saúde desses voluntários e também se ela produz uma imunidade eficaz. Agora, eu acho muito precipitado a gente falar em vacina, tendo em vista que esse vírus é um vírus de RNA e existe uma dificuldade bem maior de se produzir uma vacina para esse tipo de vírus com esse tipo de material genético. Então, assim, existem muitos estudos, a gente torce, né, a gente pede, né, para que todo investimento em pesquisa que é feito, né, nos dê esse retorno, né, para a sociedade com a produção dessa vacina. Nós temos um grupo, né, do Butantan associado aqui no Brasil, né, do Butantan junto com a empresa farmacêutica chinesa que está nessa fase 3. A gente vê também outros estudos em outros países, Estados Unidos, Israel, e a gente espera que realmente essa vacina seja eficaz e o quanto antes, né, dizem que as previsões, se essa fase 3 do estudo comprovar a eficácia dessa vacina, essa disponibilidade aqui para a gente seria agora em 2021, né, no próximo ano. E aí a gente fala aí da importância do investimento em pesquisa, né, e principalmente no nosso país, porque imagine a busca, né, e a necessidade dessa vacina a nível mundial. Nós tivemos dificuldade de conseguir testes aqui no Brasil, porque esses testes vinham de fora. E uma vacina produzida no Brasil seria uma coisa espetacular, né? Tanto para pesquisa, né? Para a importância de valorizar a nossa pesquisa, também para que a gente tenha acesso precocemente a essa vacina, né? Aqui no nosso país. Quem mora com pessoas consideradas do grupo de risco, doutor, estas também devem ser classificadas como do grupo de risco ou não? Hoje em dia, Renata, eu acho que todos nós somos grupos de risco, né? Porque assim, o vírus se disseminou de uma forma, né? Que eu acredito que a classificação de grupo de risco, como a gente diz, os profissionais de saúde, ela ficou um pouco, digamos assim, talvez obsoleta, né? Porque hoje praticamente toda a população está exposta. A gente vê pessoas, inclusive, que estão em isolamento social total, aquelas pessoas que têm a possibilidade de trabalhar em home office, aquelas pessoas que têm a possibilidade de parentes trazerem sua feira, às vezes aparecendo com contaminação por algum pedido, alguma coisa que fez em casa, de uma forma que ele teve contaminação mesmo em isolamento total. Então, acho que todos potencialmente, todos têm que ser tratados potencialmente como portadores, né, do corona, e os cuidados que são tão divulgados aí, como lavar as mãos, como ter cuidado com a higiene, higienizar tudo que a gente recebe, as nossas compras, isso aí é extremamente importante. Quando uma pessoa, digamos assim, mora ou convive com o chamado grupo de risco, profissional de saúde, profissional de segurança, esses que não tiveram
não tem a possibilidade de ficar em home office, né? Realmente a chance de desenvolver a doença é bem maior, né? Porque essas pessoas estão aí na lida direto, sempre em contato com outros indivíduos que são potencialmente portadores do coronavírus. E como é conviver numa mesma casa com pessoas infectadas? O nosso colaborador, Juraci Júnior, que é apresentador, também diretor de conteúdo aqui na SIC TV, ele conviveu com infectados e nos conta como foi a experiência. Oi, pessoal. Bom, espero que esteja todo mundo bem. Resolvi compartilhar um pouquinho da minha experiência em relação ao convívio com pessoas que testaram positivo para Covid-19. Eu moro numa casa, somos 4 pessoas e 3 delas testaram positivo para Covid. Tiveram fortes sintomas, tiveram acompanhamento médico virtual, não precisaram ir até o hospital, foram medicados e se mantiveram bem durante os 15 dias de cuidado. Eu fiz o teste depois desses 15 dias, eu esperei mais dias ainda, eu fiz depois de 20 dias para entender se o meu organismo, se ele recebeu o vírus, se eu estava com a doença e assintomático ou se o vírus não passou por mim. O teste disse que o vírus não passou, eu não tive contato com a doença. E isso pode ter se dado muito por conta dos cuidados que a gente teve aqui dentro de casa. É uma casa grande, a gente conseguiu se isolar cada um no seu quarto e quando a gente precisou utilizar os ambientes da casa comuns como sala, quintal, cozinha, corredor, a gente tinha revezamento e todas as vezes que alguém saía do quarto a gente utilizava máscaras. Isso era muito importante, inclusive na cozinha. Na minha experiência particular, eu consegui adaptar o meu quarto e trazer os itens de cozinha pessoal, copo, talheres, tudo que eu fosse usar individualmente eu deixei dentro do meu quarto. Coloquei um frigobar emprestado também para me atender nessas coisas de água, frutas e alimentos que eu pudesse manter durante o dia. E utilizei outro banheiro dentro da casa também. Então eu deixei um banheiro isolado para a pessoa que estava contaminada e eu estava usando um outro banheiro para tentar me manter saudável nesse período. E aí alguns questionamentos me vieram à mente. Eu tenho sido acompanhado por alguns médicos nesse período e até antes, cuidando da minha imunidade, da alimentação. E a minha dúvida vem nesse sentido. Uma alimentação equilibrada e atenção total à imunidade podem ter me ajudado nesse processo de distanciamento do vírus. Isso pode ter me blindado, já que eu estava dentro de uma casa com outras pessoas? Essa é a pergunta que eu faço. E aí, doutor? Qual a resposta? Como ele mesmo falou ali, ele tomou todos os cuidados, que devem ter uma pessoa que está convivendo com uma pessoa contaminada, Para a felicidade dele, ele tinha condições, de ter um ambiente para cada pessoa na casa, que é o ideal. Essa pessoa que está sabidamente infectada, pelo coronavírus, idealmente deve ficar num quarto. Esse quarto, a maior parte do tempo, com as janelas abertas, fazer um arejamento nesse quarto, mas com a porta, a maior parte do tempo, se possível, sempre fechada. O uso dos utensílios pessoais tem que ser individualizado. A pessoa que está contaminada, ela tem que usar copo, talher, toalha, a roupa de cama, toda individualizada. O lixo dessa pessoa tem que ser, de preferência, individualizado e identificado na hora do descarte, para que o pessoal também da coleta possa se proteger da contaminação. Mas, doutor, se o senhor me permite, aí a gente tem um exemplo, como o senhor já até reforçou, de uma casa onde existem diferentes ambientes. A gente sabe que a realidade brasileira hoje são famílias grandes, que dividem ali o mesmo cômodo, às vezes é um cômodo só a casa toda. Tem como, ainda assim, numa mesma família, numa situação de uma família em extrema pobreza, não ter esse contato dentro de casa? Isso é possível, de repente, o meu corpo estar ali com... A minha imunidade está melhor, eu ter a minha saúde, de certa forma, estar melhor, eu ter contato com o vírus e não pegar a doença? Existem os casos de pessoas que tiveram contato direto com pessoas infectadas e não desenvolveram a doença,
até aqueles mesmo que depois desenvolveram a imunidade sem ter qualquer sinal da doença. Pela questão socioeconômica, né, do brasileiro, é muito difícil, é fácil você falar de tomar esses cuidados quando a gente tem essa possibilidade. Mas muitas vezes, em casas menores, em que pessoas que não têm a condição de deixar aquela pessoa doente, com esses cuidados, né, além dos cuidados habituais que a gente tem que ter, de usar máscara, de higienizar as mãos, de higienizar todos os itens que a gente pega, nesse caso, o mínimo que eu acho que a pessoa tem que fazer é procurar tirar daquele ambiente os parentes que têm mais, digamos assim, que têm mais possibilidade de adoecer da forma grave, aqueles que têm comorbidade, os diabéticos, os hipertensos, os idosos. Então, numa impossibilidade de você deixar um cômodo isolado, um banheiro isolado para essa pessoa que está infectada, é tentar tirar daqueles ambientes essas pessoas que podem adoecer de forma mais grave, né? Tentar deixar alguns dias na casa de outro parente, para poder justamente expor essas pessoas que são mais susceptíveis a desenvolver a forma grave da doença. Certo. Como o doutor já iniciou ali pontuando algumas das dicas, né, para quem pode fazê-las em casa para evitar o contágio, caso exista um doente em casa. A gente vai começar a mostrar as dicas, então, na tela para você que está assistindo o nosso Viver Bem. Quais são os cuidados para garantir o isolamento de suspeitos ou infectados pelo coronavírus? As dicas em detalhes você vai conferir depois do intervalo, que é bem breve, não saia daí. Já estamos de volta com o nosso programa, inclusive trazendo dicas para você conviver com uma pessoa infectada. Dicas que, caso seja possível você executar, podem minimizar a chance de contágio. Então, a primeira dica na tela para o doutor comentar aqui com a gente, para a gente trazer à tona os cuidados para garantir o isolamento, né? Olha, se contaminado, cozinhe sempre de máscara, não compartilhe copos, talheres e pratos. O ideal é que, se eu tiver um contaminado em casa, ele nem esteja ali ocupando o ambiente da cozinha, né, doutor? Justamente. Se for possível, levar toda a comida para ele no próprio quarto, né? Ele não compartilhar essas áreas em comum, né, de preferência, se possível, não compartilhar essas áreas em comum para evitar que ele deixe ali o vírus naquele ambiente, né? Os utensílios citados lá, copos, talheres, devem ser individualizados, devem ser separados para aquela pessoa utilizar durante aquele período de isolamento. Certo. Mais uma dica na tela, então. Cuidados que você deve ter. Mantenha as janelas abertas para a circulação de ar e a entrada de luz solar. Acredito eu que seja uma dúvida de muita gente, caso tenha um contaminado em casa, do medo de repente, abrir as janelas e o vírus se espalhar para os outros ambientes da casa. Então, devo manter, sim, o ambiente do quarto, de onde está um infectado, arejado. Sim, é ideal, até para a própria saúde mental, né, da pessoa, ali ter um ambiente saudável, um ambiente arejado, para onde ele tenha a possibilidade também de ter um entretenimento, uma diversão, uma televisão, os recursos, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, recursos, internet, as redes sociais para você entrar em contato, o telefone para você falar com as pessoas, com os entes queridos, aquelas pessoas mais próximas, e deixar sempre as janelas da casa ou do recinto de forma geral aberta para a circulação de ar, para a melhoria da renovação do ar. Lembrando que, se possível, preferencialmente, aquele cômodo onde está aquela pessoa em isolamento, que fique com a porta o máximo tempo possível fechada, para justamente evitar um contágio, né, desnecessário, ali, um contato, né, desnecessário com os outros membros da casa. Então, arejar os demais ambientes e o ambiente onde está o paciente ficar mais restrito. As janelas sempre abertas, né, para melhorar o arejamento do local,
mas, se possível, a porta para evitar a circulação de pessoas fechada. A questão também, nesse caso, se você tem um infectado dentro de casa, é ideal que ele, sempre que venha a ter qualquer contato, conversar com outras pessoas da casa, ele use a máscara, né? Porque a máscara é de extrema importância para evitar justamente a disseminação das microgotículas, né? Que podem sair durante a tosse, o espirro, né? Somente ele ou toda a casa? Ele principalmente, mas ideal que toda a casa esteja também usando máscara nesse período desse isolamento, nessa quarentena dessa pessoa infectada. Ainda nos cuidados do quarto, né, do infectado, a gente tem mais uma dica. A própria pessoa deve trocar a roupa de cama. E como a gente falou, tem que ter uma roupa de cama individualizada, toalha, utensílios de banheiro, utensílios para alimentação individualizado. A gente fala até que, se possível, o quarto tiver um banheiro, esse banheiro, se possível, esse banheiro seja destinado só para ele. Ou, se tiver mais de um banheiro na casa, que o banheiro que ele use seja destinado só para ele. E que, ainda se possível, ele mesmo faça a limpeza, né, daquele banheiro e daquele ambiente onde ele está, para evitar justamente que o ambiente onde o vírus pode estar alojado, outras pessoas sejam expostas àquele ambiente. Então, preferencialmente, que ele faça a maior parte das atividades dentro daquele cômodo, né, e que faça a própria limpeza e os cuidados habituais do dia a dia, ele mesmo naquela inclusive da cama e tudo mais. Trabalhando com essa hipótese, doutor, de um contaminado em casa, e a gente dando a dica ali de que ele deve trocar as próprias roupas de quarto, mas a gente tem aquela ideia de manter a pessoa sempre no quarto. Ao lavar essa roupa de casa, de repente retirou toda essa roupa de cama e a família vai lavar a roupa, há um risco de contaminação ali no manuseio dessa roupa de cama, por exemplo, para o outro, ou ao misturar com as demais roupas? Até o momento que ele é levado para lavagem, existe o risco de contaminação. Mas como a gente sabe, até bem divulgado e bem vinculado, após o uso da água e sabão, né, após a descontaminação, assim, a lavagem da roupa da forma habitual, da roupa de cama, da toalha, após realizar a lavagem, isso aí ele vai ter o contato com a água e sabão, e aí ele vai ser capaz, né, de destruir ali o vírus durante esse processo. Certo, mais uma dica na tela então, caso você tenha um infectado em casa, separe os resíduos em lixeiras diferentes. Há um risco, doutor, desse lixo contaminar, por exemplo, o pessoal que manuseia, né, no recolhimento? Porque às vezes eu tô ali com o cuidado dentro de casa para separar dos demais. Mas e para o gari, para quem vai recolher, tem esse risco? Existe o risco tanto para o gari como quem vai manusear esse lixo depois de ser descartado, né? As pessoas que trabalham com reciclagem, as pessoas que trabalham com catadores de lixo, né? Nos lixões aí que existe o risco, porque boa parte daquilo que vai ser descartado, seja um lenço descartável que a pessoa vai precisar assoar seu nariz, ou quando ele limpar as mãos de alguma forma, ou levar um lenço às mãos na hora de tossir, um lenço descartável, todo aquele material vai ser contaminado, né? No início da entrevista a gente falou, inclusive, que há evidências de eliminação do coronavírus pelas fezes de pacientes infectados. Então, tudo isso tem que ser acomodado de forma diferenciada e, de preferência, que seja identificado, né? Isso é uma questão de humanidade, é uma questão social. Você identificar isso daí para aquelas pessoas que venham a ter contato depois com esse material, tenham também os cuidados redobrados, né? Tenham os devidos cuidados para a destinação desse lixo, dessa casa, dessa pessoa que foi acometida pela infecção. Certo, mais uma dica na tela então, aqui do Viver Bem. Não compartilhe objetos como toalhas de rosto e corpo.
como a gente já tinha dito, o paciente, né, a pessoa que está com a infecção, ele produz secreções que vão levar na hora de tomar banho, na hora de se enxugar, vão trazer o rosto, vai trazer para aquela toalha de rosto ou de banho secreções que podem conter o vírus. Então é importante que todos os utensílios de uso pessoal sejam destinados para aquela pessoa que está infectada. Então, todo cuidado ele é pouco para evitar o contágio do coronavírus, tendo em vista que ele é um vírus de fácil transmissão. São raros os casos onde um convívio comum, as pessoas daquela casa ali não desenvolvem também algum quadro compatível com a infecção. Certo. Mais uma dica na tela, então. Inclusive, doutor, o que eu estava observando sobre essas dicas, na verdade, eu acredito que a gente vai aprender depois desta pandemia a ter uma higiene muito melhor, um cuidado muito maior com a nossa saúde, porque são dicas que valem para outros problemas, outras infecções, outros tipos de contágios. E querendo ou não, a gente tem ali superfícies contaminadas e tudo mais. Então, essas questões de individualizar os objetos, né, de lavar sempre as mãos, são coisas que vão valer para a vida, né? É uma grande lição, né, que vai ficar para o brasileiro e para a humanidade de forma geral. A questão da higiene pessoal e coletiva de uma forma geral, né? A gente nunca teve digamos assim, um programa e uma divulgação tão grande dessa preocupação com a higiene pessoal, dessa preocupação com não levar as mãos à boca, aos olhos e ao nariz, o cuidado, né, em lavar as mãos. Quem não tem álcool gel, usa. O álcool gel ele tem uma maior facilidade, você pode levar ele na bolsa, você pode levar ele, transportar com mais facilidade. Mas a lavagem, a higienização das mãos com água e sabão, né? O próprio álcool a 70%, para quem não tem um álcool gel, ele é eficaz na higienização e no controle, né, da presença desse micro-organismo aí nas nossas mãos. Como o nosso tempo é curto, a gente vai chamar mais algumas dicas aí, até porque a gente já está entendendo bem a questão da individualização dos objetos. Olha só, após usar o banheiro, desinfete todas as superfícies, vaso sanitário, pia, torneira, descarga, como o doutor já havia mencionado que, em caso do infectado, fazer o uso do mesmo banheiro, que ele mesmo até possa ajudar ali na higienização. Instale os moradores na sala e reserve o quarto para uso da pessoa contagiada, no caso do imóvel ter só um dormitório. Em realidades bem próximas aí da população brasileira, com casas menores, com poucos quartos, fazer isso. Limpe os móveis com álcool 70 ou água sanitária. Também é uma dica aí para você evitar o contágio dentro de casa. É difícil, mas é possível, né, doutor? É possível. A gente destaca também que hoje em dia a gente está fazendo muito aquela estrutura que a gente está deixando na entrada de casa, né? Quando chega um vasilhame com um pano embebido com água sanitária para justamente a gente limpar a sola do calçado ao chegar em casa. Quem pode deixar os calçados do lado de fora, melhor. Quem precisa botar para dentro, higieniza a sola do sapato também, que é um meio, né, de você trazer para dentro da sua casa o vírus. Certo. Obrigada, viu, doutor Eduardo Robertson, por participar com a gente, por trazer esse tipo de esclarecimento. A gente quer agradecer também ao Laboratório Biocheckup, né, que nos ajudou aí para a gente construir esse tema de hoje. E torcer para que todo mundo de casa se cuide, né, se previna, se agradecer também à Celibras, que está nos ajudando a disseminar essa informação, né, no combate ao novo coronavírus. A gente está tentando levar a informação de forma mais ampla. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e trazer essas informações. Tá certo, espero que vocês de casa tenham gostado do tema. Lembrando que ele vai estar disponível após a exibição no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. A você um ótimo fim de semana.
Não se esqueça, lave as mãos e previna-se contra o novo coronavírus. Até lá. Até mais, gente. Tchau.